Olá, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Estamos já terminando o mês, né? Então, hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto. Então, estamos aí, mais da metade do mês, e não sabemos ainda o que vai acontecer sobre o nosso retorno das nossas aulas, né? Mas Deus está cuidando de tudo. Então, a nossa aula hoje é de geografia, aula de geografia, nossa primeira aula. Nós vamos falar da moradia e vamos falar também do abrigo dos animais, que também é a casa dos animais, né? Onde ele mora. Cada animal também tem a sua casa, faz a sua casa, assim como nós também temos a nossa. Cada uma é diferente da outra. A minha casa não é igual à sua. A sua também não é igual à minha. Então, há uma diferença e a gente vai falar sobre isso, certo? Vamos primeiro orar, né? Agradecer a Deus por mais um dia, certo? Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia. Tu, Senhor, que está presente em todos os momentos da nossa vida. Tu que cuida de nós, tu que direciona e sabe o que é melhor para nós. Que o Senhor possa estar sempre presente na nossa casa, que o Senhor não nos permita que falte nada para o nosso alimento, para alimentar o nosso corpo, e que a tua palavra, Senhor, ela sirva de alimento espiritual todos os dias para nos tornar uma pessoa melhor, melhor do que hoje. E a cada dia melhorar mais. Obrigado, ó Deus, por tudo. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, gente, hoje a nossa aula nós vamos falar sobre moradia, né? Então, existe vários tipos de moradia. Então, existe casas, existe apartamento, existe barraco de lona, existe barraco de papelão, existe barraco de palha. Então, cada um mora de acordo com a sua condição. Mas vamos falar também sobre o abrigo dos animais. Os animais têm casa? Tem. Tem alguns animais que ele mesmo faz a sua própria casa, né? Então, o cachorro, ele tem a casinha dele, ele vai ficar em lugares que não é apropriado para ele? Não. Tem lá a casinha do cachorro. Vamos fazer uma casinha para o cachorro, porque ali é o local dele. Ele sabe que aquela casinha é dele, então ele só vai habitar ali, só ele dentro da casinha dele. O pássaro, ele quando ele quer fazer o ninho, ele procura o quê? Ele sempre procura a árvore. Então ele tá lá fazendo o ninhozinho dele. Ele vai lá e pega e faz com o bico. Então ele fez a sua casa. O passarinho, ele vai lá sempre fazer a casinha dele, que é na árvore, né? Ele sempre tá lá fazendo a casinha dele. O peixe, onde é que ele vive? Qual é a casa do peixe? É no mar. Mas se a gente quiser trazer o peixe para nossa casa, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um aquário, né? Então tem que ter um lugar para colocar o peixe, tem que ter a casa do peixe, né? Então o aquário ele serve como casa na nossa casa para o peixe. A formiga, ela tem casa? Tem, ela consegue fazer a casa dela. Como? Ela faz o formigueiro. Então, a formiga também vai lá e fica uma andando junto com a outra e vai fazendo a sua casinha, que é o formigueiro. O tatu tem casa? Tem. Qual é a casa do tatu? Ele começa a fazer um buraco, né? Cava, 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 faz um buraco e fica lá na casinha dele, fica só o olhinho de fora. Então veja como é diferente cada um desses animais para construir a sua própria casa. É igual a gente, cada um tem uma casa diferente. Tem gente que tem uma casa enorme, grande, com vários quartos. Tem outros que já tem uma casa menor, com 2 quartos, uma cozinha, um banheiro. E assim vai de acordo com o seu dinheiro, né? Com a sua posição de vida, com o seu jeito de vida, com
o que você pode fazer, se grande, se pequeno, mas cada um tem a sua própria casa. Na aula anterior, nós falamos sobre o pintor, né? O pintor de Jundiaí. Aí tinha para que vocês desenhassem o que o pintor gostaria de que pintasse a casa de vocês. Então, vocês fizeram um desenho e disseram o que queriam. Agora, nós vamos passar para a página 244, que é essa aqui. Diz assim: em um dos quadros a seguir, desenhe um tipo de casa diferente da casa em que você mora. Em seguida, troque o livro com um dos 3 colegas para que eles façam o mesmo. Por fim, compare os desenhos e veja o que eles têm de semelhante e de diferente. Então, aqui eu tenho 4 quadrados. Só que nós não estamos dentro da sala de aula, então não tem como você fazer essa troca com seu colega para que ele possa fazer uma casa para você. O que é que você vai fazer? Você vai tentar fazer 4 desenhos de casas diferentes. Então, aqui você faz uma casa de um jeito, aqui faz de outro, aqui de outro ou de outro. Então, 4 tipos de casas diferenciadas aqui. O mais diferente que você consiga fazer, certo? Para não ficar igual. Então, aqui você vai desenhar 4 tipos de casa diferentes. Aí, vamos para a página 245. Aqui tem aqui, ó, o abrigo dos animais. Como eu já falei para vocês, são a casa dos animais. Que animais? Aí aqui, ó, tem o tatu. Diz assim: a casa é o abrigo das pessoas, realmente. Então, a nossa casa é o nosso abrigo, né? Lá onde a gente se sente bem confortável, se sente bem à vontade, porque a nossa casa é do nosso jeito, né? Aí diz: mas você sabia que os animais também se abrigam? Sim, ele também tem as suas casas. Alguns moram no alto das árvores, como os pássaros, outros vivem em caverna, como os morcegos, e há ainda aqueles que vivem debaixo da terra, como as minhocas. Então, existem vários tipos de casas de animais. Aqui tem o pintinho, o cachorro, o peixe e o macaco. Então, vocês irão ligar esses desenhos com a casa que vocês acham que é deles, que eles se identificam com aquela casa, certo? Então, vocês irão ligar esse desenho com o que vocês acham que se identificam com ele. Então, essa é a nossa atividade, né? Só para a gente relembrar mais uma vez falar sobre a moradia e a moradia dos nossos animais também, de alguns animais. Aí tem assim: relembrando, que tipo de casas existem? Cite alguns exemplos. Aí você vai dizer aqui qual é o tipo de casa que existe. Aí você vai citar alguns exemplos. Daqui eu já falei para vocês. Então, existem vários tipos. Então, você cita pelo menos uma aqui, certo? Embaixo. Então, essa é a nossa atividade de hoje de geografia, né? O nosso versículo hoje é Salmos 23:6. Por que Salmo 23:6? Porque ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, aqui está falando da casa do Senhor. Veja que o Senhor também tem casa. Qual é a casa do Senhor? A igreja. Então, a igreja é o lugar apropriado para a gente ir lá, para louvar, para glorificar a Deus, para orar e para a gente ouvir, se alimentar da palavra do Senhor. Então, veja que já é uma casa diferente. Então, todos nós temos uma casa diferente uma das outras, mas que no nosso contexto, ao mesmo tempo, temos casas que somos todos iguais. Por quê? Porque nós temos um lar, graças ao nosso bom Deus, né? E no nosso lar é o lugar onde nós habitamos, onde nós ficamos à vontade, onde nós se sentimos bem, certo? Então, esse é o nosso versículo de hoje,
é Salmos 23:6, para que vocês possam refletir também para o dia de hoje. Então, por hoje é só e tenham todos um bom dia. Tchau, meus amores. Beijo.